Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que alegria começar mais uma manhã na presença de Deus. Esta presença que nos anima, nos conforta, nos consola e mesmo no dia da dificuldade é presença garantida em nossa vida. Deus ama você. O Senhor se importa contigo. Não desanime. Não venha a desistir do caminho com Deus. Esse é o único caminho que leva à eternidade. Amém? Hoje eu quero meditar com você na história de um homem que parecia que não tinha mais esperança, de um homem que não enxergava mais para o seu futuro nenhuma chance. Ele pensava que estava condenado à morte e que estava destruído. Este homem estava pensando em se matar, mas a luz de Deus entrou na sua vida. Se você assistiu o nosso devocional de ontem, se você ouviu, você deve lembrar que nós estávamos falando da segunda viagem missionária de Paulo e Silas, né? E Paulo e Silas foram presos porque libertaram uma moça de um demônio, né? E os donos dela não gostaram, mandaram prendê-lo e eles foram presos. Mas de noite Deus fez um milagre. Quando eles estavam lá no fundo da prisão, Deus fez sacudir aquele lugar. E então as algemas deles se arrebentaram e as portas se abriram. E eles estavam livres. Mas naquela prisão havia também um carcereiro. E é sobre este homem que nós vamos falar agora. Está em Atos, capítulo 16, versículo 27 em diante. A história desse carcereiro é muito interessante, porque naquela época havia uma lei que dizia que o carcereiro era responsável pelos presos. E se algum preso fugisse, o carcereiro seria morto. E ele não apenas seria morto, mas ele seria morto e perderia, sua família perderia todos os bens. Olha só, isso era para evitar que eles fossem subornados pelos prisioneiros e deixassem eles fugir. O carcereiro, então, ele seria morto e a sua família perderia todos os bens. Então, imagine esse carcereiro que ele acorda de madrugada no meio de um terremoto. Está tudo escuro, a luz deve ter caído ali, né, as lamparinas. E ele pensa, todos fugiram. Vão me matar e vão tirar todos os bens da minha família. Esse homem pensa que não tem mais solução e ele pensa em tirar a própria vida. E vamos ver o que acontece agora. Versículo 27 de Atos 16. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz dizendo, não faças nenhum mal a ti mesmo. Olha só, não faças nenhum mal a ti mesmo, que estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo eles para fora, disse, senhores, o que devo eu fazer para ser salvo? Respondendo-lhes, Paulo e Silas disseram, creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos da sua casa. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Meu Deus, essa história para mim ela é linda. E ela demonstra a grandeza do amor e do poder de Deus. Veja, Paulo e Silas estavam livres. As algemas caíram, eles podiam fugir. Mas eles enxergam um homem que iria morrer por causa disso. Eles enxergam um homem que estava prestes a se matar. E ao invés deles procurarem o próprio benefício da fuga, de sair da prisão, eles preferiram salvar aquele homem. E eles disseram, não faça nenhum mal a ti mesmo. Porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha vida e vida em abundância. Deus não chama a morte, Deus não chama ao suicídio, Deus não diz para você desistir, pelo contrário, Deus sempre traz uma palavra de ânimo, porque a vida vem de Deus. Ei, você está vivo porque Deus quer, você está aqui hoje e a sua jornada ainda não terminou, porque Deus ainda tem planos e propósitos para você. Por isso, levante-se, olhe para frente, há esperança, não está tudo perdido. Foi isso que Paulo e Silas disseram,
a esperança, te acalma, nós ainda estamos aqui, ninguém fugiu. Eles se renderam. Mas lembre o que Paulo e Silas estavam fazendo antes? Eles estavam louvando a Deus dentro da prisão. Certamente esse carcereiro dormiu ouvindo os hinos, ouvindo as canções de louvor. Então ele desce e se prostra e diz: o que eu preciso para ser salvo? Ou seja, aquela palavra já havia entrado, e agora, entrado no coração dele, e agora entrou também o amor que os irmãos tiveram por ele, e ele então reconhece que precisa desse amor, que precisa dessa vida. Ele diz: eu preciso de salvação, me salvem, não me salvem apenas de ser morto aqui, mas me salvem a alma, me salvem a vida, eu quero Deus. E então eles anunciam Jesus para ele, e ele recebe Jesus, e ele ainda chama a sua família, e a família recebe Jesus, e de madrugada ainda eles são batizados. E aí nós vemos algo lindo, eles curando as feridas de Paulo e Silas, passando remédio nos seus vergões, depois levando Paulo e Silas para casa. Levando para casa e fazendo uma refeição para eles. Isso é a alegria do Evangelho. O Evangelho não faz você enxergar o outro como um prisioneiro, ou como seu inimigo, ou como alguém que está contra você. O Evangelho não é nós contra eles, o Evangelho é nosso Deus nos salvando, é um Deus que nos une como irmãos. Paulo podia ter olhado para ele como inimigo. É ele que está nos prendendo aqui. Não. Paulo sempre foi livre. E Paulo entendia que Deus podia libertá-lo a hora que quisesse, e que aquele homem, coitado, era alguém que precisava de salvação. Não enxergue as pessoas como seus inimigos. Enxergue as pessoas como alvos do amor de Deus. E Deus quer, através de você, salvar muitas pessoas. Ainda há esperança. Ainda há vida. E através de você e do seu testemunho, a vida de Deus vai chegar a muitas pessoas. Amém? Você crê nisso? Então vamos orar. Querido Deus e Pai, eu oro primeiramente por irmãos e irmãs que o Senhor está chamando hoje para levar esperança a quem não tem esperança, para ir às prisões, para ir aos orfanatos, às escolas, às universidades, aos asilos, para ir aonde estão aquelas pessoas acamadas, pessoas talvez, Senhor, que não enxergam mais esperança, para visitar aqueles que não estão mais vindo à igreja. Pai, eu peço que a Tua palavra chegue aos corações e transforme corações. Também oro hoje, Senhor, por este amigo que nos ouve, por esta amiga que nos ouve, e que não enxerga mais esperança para a sua vida, que estava com medo e estava pensando em tirar a própria vida. Eu peço agora, bondoso Espírito Santo, visita esta pessoa, toma o coração dele e dela, renova a vida dela, Senhor, que esta mentira maligna caia por terra e este irmão amado receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Que esta irmã receba o amor de Deus, possa ser chamada de filha de Deus. Pai, eu peço isso agora em nome de Jesus. Eu declaro vida em abundância, amor e paz sobre a sua vida. Todo medo vai embora, depressão vai embora, pânico vai embora, pensamento suicida está indo embora, agora, pelo nome de Jesus. Amém? A alegria do Senhor inunda o seu coração. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Convido você a fazer esta palavra chegar a mais pessoas. Você pode compartilhar o link, o áudio, o vídeo, para que mais pessoas recebam e sejam transformadas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã.